quando nós partilhamos acerca do aspecto da convivência e da interação conosco mesmo, que vai dizer de um relacionamento saudável comigo mesmo, um relacionamento que possa ter um viés obsessivo na autoobsessão ou inclusive uma autossabotagem que vai inclusive fazer parte de uma parte minha que obsede a mim mesmo e que, em sendo assim, me sabota. E é curioso porque a questão da abordagem conosco mesmo, ela passa por divisar na nossa personalidade, no meandro dela, aquilo que estamos acostumados a realizar nessa autoanálise. Tinha uma moça que ela dá aula e houvera comentado que ali no ambiente com adolescentes houve uma fala de que alguém que tinha ido ali para passar uma explicação comentara que um adolescente que estava ali no meio a estava assediando. E quando aconteceu na aula seguinte, em que uma adolescente que estava próximo desse adolescente, em relação ao qual esse adulto comentou isso, essa moça, ela comenta com ele, numa pergunta, se ele tinha visto a roupa que ela estava usando naquele dia e que agora que ela ia falar que ele a estava assediando mesmo. E mostra essa contradição que nós trazemos entre aquilo que eu estabeleço como razoável para mim e aquilo que eu acabo fazendo, mesmo a revelia disso. Tinha uma estagiária que ela houvera marcado num dado centro de ensino para fazer umas aulas na área de inovação e inclusive ia ser um período ali que ela ia estar indo nas aulas para estar auxiliando, inclusive na questão do uso de computador, para a parte de robótica. E quando a pessoa que estava ali, junto desses adolescentes, houvera comentado que ela viria para ter esses momentos ali de algumas aulas com eles, houve um rechaço devido a uma experiência que ela teve com eles antes e que deixou uma impressão negativa. E
acabou ficando uma situação constrangedora, porque mesmo que a moça que estava ali na frente pedisse a cooperação para essa estagiária que chegaria, continuou aquela indisposição. Inclusive, quando deu o horário ali que iniciaria aquele momento com ela, e eles saíram do local que estavam para ir para o laboratório, onde teria à disposição ali o computador no local da informática, nesse laboratório. Alguns aproveitaram que o portão tinha aberto, porque outros precisariam sair, tentaram sair, foram interceptados por uma autoridade ali que estava próxima, enquanto uma vice-diretora, e acabou que eles não puderam sair, e aí alguém foi avisar para quem estava ali com eles na sala, antes deles saírem para o laboratório de informática, que alguns estavam tentando fugir, inclusive foi um aviso que a estagiária pediu para dar, e para buscar saber porque nem todos estavam ali no laboratório de informática. E aí, essa moça que estava ali com eles na sala, antes de ir para o laboratório de informática, saiu, foi olhar, viu que na biblioteca tinha uns dois, ali na cantina, uma moça, e pediu para que fossem para o laboratório. Uma preferiu ficar ali mesmo na cantina, porque já estava quase dando a hora dela ir embora, porque ela precisaria entrar no serviço, devido a isso ela precisava sair mais cedo, não ia ter como participar da aula toda. E acaba que, como quem estava com eles na outra sala aproveitou para resolver outras questões, porque achou que se eles ficassem sozinhos com a estagiária, ela ficaria mais à vontade, acabou que deu a impressão que, ao invés da estagiária ficar mais à vontade, na verdade criou um tumulto no ambiente do laboratório. E inclusive alguns falaram que não ia fazer atividade. Depois que essa moça que estava na outra sala chega lá, a estagiária fala para ela confirmar que valeria nota e que por isso todos deveriam participar. E acaba que ficou aquela ambientação indisposta. E mostra a dificuldade que nós trazemos na abordagem com o outro devido à dificuldade de autoabordagem. Porque quando acontece de eu não conseguir estar num momento acordado com alguém por alguma dificuldade que tenha acontecido no nosso relacionamento, isso principalmente vai passar pela minha autoanálise. Inclusive porque muitas vezes aquilo no outro que é difícil para mim é algo que eu vejo em mim. Em sendo assim, o trabalho de ir quebrando a nossa autoobsessão, a nossa autossabotagem e a dificuldade que
possa existir no autoconhecimento, vai nos ajudando a lidar melhor com aquilo que acontece em torno de nós, até para que possamos aproveitar aquilo que está sendo nos oferecido enquanto oportunidade, enquanto ensancha. Uma trabalhadora ali de um local de ensino também, ela tinha comentado que houvera conferido ali na plataforma a data para fazer o fechamento do diário escolar da plataforma, do DED, e houvera conferido que aparentemente o segundo bimestre iniciaria no dia 23. E ela fecha, referente a 2 turmas, os quais ela leciona, e depois ela vem a saber que, na verdade, o segundo bimestre só iniciaria a partir do dia 25. Parece que até o dia 25 ainda era primeiro bimestre. E ela houvera procurado uma especialista que pela senha poderia reabrir esse diário para ela, e houvera sido feita uma tentativa para fazer essa reabertura, e essa especialista avisa que houver aberto a parte de nota, mas a parte de aula lecionada permanecia fechada. E quando ela volta lá no outro dia que ela ia dar aula, ela percebe que, mesmo depois tendo avisado, quando ela chegou nesse dia, não pôde ser resolvida a situação, e depois a especialista já tinha desligado o computador, estava indo embora e ficou ainda sem resolver. Ela ia aguardar o dia seguinte para poder estar vendo isso. E mostra que, quando nós estamos num regime de convivência, nós somos chamados a uma cooperação. Que às vezes escapole para a nossa percepção imediata. E no desinteresse e no desejo de cooperar, o interesse se esvai e a caridade genuína pode atuar. Porque quando o interesse entra por uma porta, o amor sai pela outra. Então não há uma coadunação entre interesse, pretensão e caridade. Ou eu opto pela caridade ou eu opto pelo interesse. E até mesmo quando a gente traz um animal de estimação, nós somos chamados a esse tipo de vivência. Nós tínhamos um cachorro que era daquela raça Basset, que ele chamava Pichot. E ele, certa feita, nós estávamos numa comemoração na Casa Morada do Sol que nós morávamos, e tinha sido feito um rocambole e ele estava ali em cima da mesa para ser degustado no momento aprazado. E esse cachorrinho, ele, de repente, ele sobe
ali em cima da mesa e come esse rocambole todo. Ele comeu todo o rocambole e desceu e foi esconder num canto, porque ele sabia que ele tinha feito coisa errada. E quando nós passamos para conferir, para cortar o rocambole, cadê o rocambole? Tinha sumido. Aí, na dúvida se tinha ficado na geladeira, se tinha levado para fogão, vimos que, na verdade, é o Pichot que tinha comido rocambole, porque ele passou, e como ele é aquela raça Basset, ao comer aquele rocambole todo, o bojo ali, o centro da barriga dele alargou, e a gente viu que ele tinha comido o rocambole. E mostra que até com um cachorro que não tem um pensamento contínuo como a gente, e que traz ainda esses lampejos de pensamento com instinto, ora acende um, ora acende outro, ele já compreende muitas coisas na interação conosco, naturalmente que por não ter o pensamento contínuo, ele não tem a capacidade de analisar o que ele fez para corrigir. O que é passível de ser feito com o cachorro é adestrá-lo, educá-lo, por associação, e ele, inclusive, até por esse adestramento que a gente buscava fazer, ele, ao comer o rocambole, ele esconde, porque ele sabia que não deveria ter pego esse doce em cima da mesa, igual ele fez. Mas não é por uma capacidade de analisar aquilo que ele viveu para corrigir, mas por um adestramento, e com isso ele vai adquirindo esse aprendizado. Aí ele consegue, da próxima vez, não fazer de novo, porque sabe que o dono não quer que faça isso, que pode fazer mal para ele. E acaba que ele, inclusive, tem a questão do sentimento da alegria, da depressão, do medo, do asco. São experiências que a gente percebe que o cachorro tem, até pela proximidade dele conosco. Em sendo assim, vai dizer de estratégias que nós podemos desenvolver para conseguirmos dissolver as nossas intolerâncias. E a nossa melindre. Nós tínhamos também um outro que chamava Beagle. Ele era um Fox Paulistinho. E esse cachorro, eu tinha uma proximidade muito grande com ele. Nós éramos muito ligados. E certa feita eu tinha chegado da escola e eu fui procurá-lo em casa, porque eu chegava e já procurava ele, para abraçar, beijar ele, pelo carinho que tinha com ele. E
procuro ele pela casa, acho estranho, porque não localizo, porque geralmente na hora que eu chegava ele já vinha. Cachorro é assim, a gente chega em casa, ele já vem receber a gente. E vi que ele não se manifestou. Estranhei de início e fui procurá-lo. E quando eu desço a escada, ali no térreo, lá de casa, eu aproximo dele, ele estava deitado no chão, para ir brincar com ele, percebo que ele estava gelado, ele tinha morrido. Alguém tinha jogado veneno para ele, ou algo que ele possa ter comido que o envenenou. E foi assim uma tristeza, eu comecei a chorar, senti muito a falta dele. Uma outra experiência que nós tivemos foi com esse pichô mesmo, que comeu o rocambole. Agora, na outra casa que nós moramos, no Santo Antônio, que era uma casa menor, e o pichô, ele tinha costume, às vezes, de sair na rua e revirar o lixo do vizinho. Às vezes, pegava um pão na mão de alguém que estivesse passando, uma bolsa, uma garrafa de água. E aí a pessoa telefonava lá em casa e falava: olha, o seu cachorro pegou meu pão, pegou minha compra, minha garrafa. E aí a gente tinha que procurar o pichô, pedir para o pichô devolver, porque quando ele tinha pego, geralmente ele deixava ali perto dele, de onde ele tivesse, se ele não tivesse comido, porque no caso de um pão já tinha sido engolido por ele. Mas no caso de algo, igual teve uma vez que eu peguei ele com um sabonete de alguém que ele tinha tomado na rua, estava com esse sabonete na mão, ele tomou, entrou na casa, e quando o dono veio reclamar do sabonete que ele tinha pego, eu fui lá ver com ele, o sabonete estava perto dele, aí dava pra gente pegar e devolver. Mas sempre tem que ter cuidado, porque o cachorro pode avançar. Se ele pega alguma coisa, entende que quer que aquilo fique perto dele. E teve uma noite que a gente estava ali reunido e tinha um padre lá em casa. E o pichô estava ali no sofá dormindo, enquanto a gente estava ali trocando uma figurinha. E quando esse padre vai embora, foi chegar perto dele para despedir, como era de costumeiro fazer. E o pichô, então, avança no rosto dele, morde a bochecha e não largava. A gente pedia para ele poder soltar, ele não soltava, porque quando é assim é até perigoso você entrar no meio, porque em vez de ser um sendo mordido, é dois. Aí tem que ter aquele jeitinho para abordar a situação. E o pichô não queria soltar, ele continuava fazendo a mordida acontecer, rosnando. Até que com custo ele solta o rosto do padre, estava assim sangrando, ele vai embora. Passa um tempo, alguém joga veneno para ele. Ou pode ser alguma coisa que ele tivesse comido, mas ele também acabou vindo a ter uma morte dolorosa. Até que no caso do Abel, não aconteceu dele ficar chorando vários dias igual o pichô. O Abel foi mais rápido, assim. No caso, o Beagle. O Abel é um outro cachorro que nós tivemos, que era o Cocker Spaniel. E o Abel, ele deu muito carrapato e acabou que nós precisamos entregar ele. Porque o primeiro cachorro que nós tivemos foi Cocker Spaniel, que é aquele com orelha comprida, um preto, que eu tinha uma ligação muito grande com ele também.
que eu queria que levasse ele no dentista, para ele poder começar a conversar, para que eu pudesse conversar com ele, usando palavra. E rolava com ele no chão, tinha uns 4 anos. Daí que desculpa, houve uma interferência aqui de uma ligação, bloqueio temporário, só até a gente terminar, depois eu atendo. Inclusive, por dizer respeito a alguém que está precisando de ajuda. E é bom que a gente já coloca a vibração desse momento na direção dela. Uma mentalização positiva. Aproveitamos esse momento para Jesus abençoar a vida dela. E, em sendo assim, o Luke, que era esse primeiro cachorro que nós tivemos, ele tinha vindo de um apartamento em Belo Horizonte, em que traumatizou ele. Ele não aguentava ficar em ambiente fechado. Podia até ser uma casa grande, que se ele visse uma portinhola aberta, ele saía e sumia. Aí a gente tinha que sair de carro procurando ele pela cidade. E numa dessa que ele viu, o portão semi-aberto, às vezes podia estar pouco aberto, ele dava um jeito de sair e sumir. A gente foi procurar ele de carro, não encontrou mais. E depois nós tivemos um da mesma raça dele, da mesma cor preto, que foi o Abel. Já o Beagle, que foi aquele que eu encontrei morto, mas que não ficou dias chorando, igual o Pichot. O Pichot, por isso que a gente acha que deve ter sido veneno que ele comeu, porque ele ficou dias uivando, chorando, e a gente compadecido, querendo aliviar a dor dele, mas não tinha muito o que ser feito, porque ele viria a morrer mesmo, desencarnar, porque ele já estava ali com a danificação do rim, do fígado, devido ao veneno. E mostra que se com o cachorro a gente já tem essa relação em que a gente aprende e que nos ajuda a desenvolver o que Jesus nos pede, enquanto compaixão, tolerância. Imagina nos nossos relacionamentos entre nós, humanos, como nós não seremos chamados a viver e a trabalhar isso. E mostra como é importante nos imbuirmos dos ensinamentos do Cristo, consoante vai dizer em Missionários da Luz, no capítulo 13, Reencarnação, que existe um estágio em que eu esteja vai dizer de percalços e testes para que eu possa ir me superando
Tem uma parte num recorte desse capítulo supracitado que vai dizer acerca de uma pergunta que foi feita sobre uma esposa que tinha uma vibração elevada e que, se nós considerarmos que fosse uma esposa infiel ao princípio nobre elevado da vida, e que fosse um esposo que coloca sua casa em intercâmbio com o meretrício, vai acabar tendo uma participação de testemunha desvairada na intimidade do casal, porque eles mesmos houveram escolhido essas testemunhas. E acabam se tornando inconscientes vítimas de perverso grupo que vão partilhar de emoção na área fisiológica e levando a uma indução de viciação dolorosa. E mesmo que esse casal esteja num pináculo, na visão do mundo, ele não poderá atrair a condição miserável interior, devido à sequiosidade de prazer criminoso, por estarem dominados de incoercível e estranha volúpia. Em sendo assim, cada um constrói a cada momento a vida que elege ter. E, por isso, permanecemos com a escolha própria da situação em que nos encontramos. E aí foi feita a colocação, se no caso da esposa ser devotada e fiel e um marido aventureiro e desleal, essa mulher santa, ela vai ficar à mercê da testemunha criminosa que o marido houver escolhido? E a resposta é não, porque o que é mal não poderia perturbar o que é bom e genuíno. Essa esposa, ela garante a ambientação doméstica, embora isso exija dela abnegação difícil e sacrifício pesado. E que passa por um heroísmo mesmo. Daí que o ato, a ação que exige dela uma enobrecedora presença é sagrado. Agora, nesse recorte, esse marido ele vai se tornando paulatinamente cego à virtude, ao nobre, pela sua imprevidência, invigilância, e vai se convertendo no integral escravo de entidade perversa que ele houvera trago como testemunha rotineira dele, presente na sua trajetória. E a partir daí fica muito difícil impedir que ele caia pavorosamente em fatal desfiladeiro de treva e crime. Por isso que tem a ver com essa premissa da minha escolha e do heroísmo
para sustentar isso. Para, em meio ao que for, eu poder alçar o degrau de elevação. Nós tivemos uma outra cachorra, essa fêmea que chamava Mafisa, e era uma pastora alemã. E ela latia muito e acabou aí tendo a questão do incômodo por causa do latido. Ali para Redondeza, tanto ali para nós quanto para quem estava próximo ali, de onde ela estava colocada, ali na área de casa. E devido a essa questão da latição, porque inclusive era uma cachorra mais agressiva, até pela raça e a criação que ela tivera tido. Então, não é uma cachorra que eu chegava e interagia com ela igual com os outros. Eu tinha que ter uma certa cautela quando aproximava dela, porque ela podia inclusive me avançar. E geralmente, quando é assim, o cachorro com esse tipo de perfil, ele elege um que ele acata a sua ordem e se torna amigo dele. Os outros, a gente tem que ter uma certa cautela, a gente pode aproximar, interagir. Eu fazia isso, mas com cautela. E devido a essa questão da latição, ela acabou sendo vendida. E, inclusive, teve um episódio de um cachorro que nós tínhamos ali próximo, numa outra casa, em que o latido era com uma certa constância. E vai mostrar, gente, que quando nós falamos de movimentar aquilo que está no nosso cérebro para aclarar o raciocínio, vai dizer do aprendizado que a natureza nos traz naquilo que vivemos. Quando eu estou na interação com outrem, porque se nós considerarmos os animais, as plantas, como nós somos o pensamento contínuo no orbe, terra, nós temos uma responsabilidade de proteger essas vidas e de auxiliá-las. Então, se considerarmos os outros animais que não homem, cujo pensamento ainda não é contínuo, eles dependem de nós, da nossa proteção, do nosso auxílio. Até mesmo a questão da castração é uma atitude que o dono precisa ter em relação, por exemplo, a um gato, a um cachorro mesmo. Porque eles não têm condições de ter esse controle da procriação, por não ter o pensamento contínuo. Então, o dono é que precisaria levar para castrar, porque não há espaço para todos. Então, castrar seria uma atitude indicada, porque o gato, a gente sabe que vive na rua, ele se vira, ele acha alimento, ele encontra água, mas o cachorro, ele morre de fome, se não for dado para ele, morre de sede, na rua. Inclusive a castração faz bem, porque a questão hormonal fortalece, reduz o risco de câncer. E são detalhes que mostram a nossa postura diante dos seres inferiores à natureza, que precisam de nós. Da mesma forma que o anjo
me vê como alguém ainda em estágio complexo, devido à minha condição de um ser inferior, e ele se compadece e me ajuda. Então, ele espera que eu, da mesma forma, me compadeça de um cachorro e o ajude. E quando nós pegamos a questão, por exemplo, do que nós fazemos com os animais, mostra ainda o nosso estágio, a nossa dificuldade. Porque quando nós falamos da dificuldade de abordagem conosco mesmo, de abordagem com o outro, isso se reflete, espelha na nossa abordagem com os demais seres da criação. Os maus tratos que ainda acontecem, os descasos, a própria questão dos matadouros, porque existe essa bandeira de diminuir o consumo da carne vermelha, e mesmo que não seja possível para alguém parar nesse momento de comer carne vermelha, mas pode diminuir, para que diminua a mortandade de animais que acontece no mundo todo. E é uma questão que vai nos sensibilizando para que nós possamos ter atitudes na direção disso, mas que ainda precisa do nosso comprometimento, enquanto uma atitude contínua na direção de auxiliar quem quer que seja. E o fato de nós podermos ter essa análise diz da nossa capacidade de melhorarmos o que fazemos. E aqui ele vai tratar, nesse capítulo em curso, da questão da reencarnação, de Segismundo, e com o tempo, em vista de uma alimentação nova e hábito novo, em meio diverso, onde ele incorpora elemento determinado do círculo de vida, lá no astral, em que ele vai ter que desfazer para penetrar com êxito a formação de um corpo de carne, diz da luta, da ligação primordial fluídica com a emoção, que lhe é consequente, e que podem gerar um desgaste da resistência. Desse espírito reencarnante, que assume aquela massa de célula que veio da união do gameta masculino com o gameta feminino e começa aquela divisão, e vai acontecendo essa proliferação enquanto ali a divisão mitótica, e o espírito reencarnante ele assume esse desenvolvimento para impingir os característicos daquilo que ele pretende fazer. Então, se a gente estiver falando de um espírito muito comprometido com a lei de causa e efeito, ele pode pegar essa massa de célula e, mesmo que tenha uma informação genética para um corpo perfeito, deformar um coração, um fígado,
uma medula óssea. Por outro lado, um espírito elevado que venha reencarnar, ele pode, inclusive, pegar uma massa de célula, ali na divisão inicial, depois que formou o zigoto, com informação genética para uma leucemia, e ele pegar e reverter isso enquanto ele trabalha a multiplicação das suas células. Ele pode melhorar a situação do corpo dele para o trabalho que ele precisa fazer. E nesse caso, pode acontecer, inclusive, que essa leucemia se manifestaria quando ele estivesse no primeiro ano de vida, ele consegue fazer uma modificação tal que essa leucemia ela vai manifestar mais 20 anos depois, 30 anos depois. E daí mostra que aonde nós estivermos, e seja com quem for, quem vai determinar o nosso padrão vibratório, que reverbera no nosso perispírito e daí para o nosso corpo físico, é a nossa vontade. A comandar o nosso pensamento e que vai dizer de onde me demoro, das companhias que atraio e daquilo que sou. Porque existe aquela frase: diga-me com quem andas e direi quem você é. Aí nós poderíamos inverter: diga-me quem você é e direi com quem você anda. Porque, de acordo com a minha escolha, com o meu desejo, eu vou estar atraindo companhias do mesmo naipe e vou estar fazendo locupletos que sinergizam e que acabam por, mesmo que eu tenha começado algo ruim sozinha, eu acabo acompanhada. E por outro lado, mesmo que eu tenha começado algo bom, aparentemente sozinha, eu termino junto com espíritos benfeitores que me auxiliarão a dar continuidade e a melhorar aquela tarefa.